filme americano chamado Um Dia Sem Mexicanos. É genial esse filme, porque tem algumas regiões dos Estados Unidos que é tanto mexicano que foi para lá. Aí o cara criou uma obra de ficção. Se os mexicanos desaparecessem, os mexicanos desapareceram no filme, pronto, a cidade parou. Los Angeles e outras cidades desapareceram, porque não tem ninguém trabalhando, não tem mais o cara, o assalariado, tá certo? Beleza? Menino Fernandes, tudo bom? Vamos aqui bem rapidinho, os árabes e os bárbaros, para a gente fechar. Árabes. Árabe já foi o grupo social que nasceu na Península Arábica. Quem nasceu na Península Arábica? Árabe. Hoje a gente estendeu esse conceito de árabe. Árabe também é válido você chamar aquele que adota a religião muçulmana, aquele que adota o Islã e que fala a língua árabe. Então eu não preciso mais nascer na Península Arábica para ser considerado árabe. O conceito se estendeu, tá certo? Beleza? Mas na época, esse povo árabe, ele vinha de quantas? Duas tribos? Duas tribos. Tinha as tribos do deserto, especialidade, roubar, matar, roubar. Eles eram chamados de beduíno, pelo amor de Deus, babuíno é macaco, beduíno. Me diga um grupo desse, aquele famoso jovem Ali Babá e os 40 ladrões. Covardia, chamava o bichinho de ladrão. Era Ali Babá e os 40 beduínos. O nome original é Ali Babá e os 40 beduínos. Mas como eles eram muito bons em roubar, o pessoal chamou eles de quê? De ladrão. Mas eles eram beduínos, que eram as tribos do deserto. E tinha as tribos que moravam na cidade. O nome dessas tribos? Coraixita. Coraixita com X de X. Coraixita era o cara que morava no meio urbano, dentro das cidades. E o cara que morava no deserto era o beduíno. Eles eram inimigos? Um vivia atacando o outro. Até que surgiu uma figura importantíssima. Quem foi Maomé? Maomé. Qual é a grande importância de Maomé? Maomé conseguiu levar até a civilização árabe uma nova concepção religiosa, que acreditava em quantos? Um Deus? Quem é esse Deus? É o mesmo Deus do Velho Testamento. Alá é o mesmo Deus do Velho Testamento. Ele continua sendo Deus no Novo Testamento, mas para os árabes, para os islâmicos, Jesus não é Deus. Jesus é uma pessoa enviada por Deus, assim como Maomé também é. Para o mundo islâmico só tem um Deus, Alá. Maomé é profeta. Por que Maomé é tão importante? Porque ele é o último profeta. Para eles, Deus já enviou várias pessoas para tentar salvar a humanidade. Várias. Noé, Davi, tá certo? Menino Moisés, Jesus e Maomé. Só que eles acreditam que depois de Maomé, quando Deus vai enviar outra pessoa, não vai enviar mais ninguém. Ou você segue o que Maomé está dizendo, que são as palavras de Deus, ou então você, no teu livre-arbítrio, se você escolheu não seguir a Deus, você vai sofrer as consequências espirituais disso, tá? Eles têm um livro sagrado. Como é o nome do livro sagrado? Corão, ou, se você quiser chamar, Alcorão. Você pode chamar só de Corão, porque Corão quer dizer verdade, a verdade, tá? Então, Alcorão é só o artigo definido Alcorão. O livro mesmo é Corão, tá? Tem também um livro de comportamento de quem adota o Islã, tá certo? Quem adota o Islã, adota um livro chamado Sunnah. Por isso que tem um sunita. Sunita é quem segue a Sunna. O que é que vem dizendo na Sunna? Foram as sunnas que diziam que a mulher não deveria mostrar o rosto. São nas sunnas que estão escrito que as pessoas podem ter mais de um casamento. Homens, né? Podem ter mais de uma esposa. Professor, todo homem muçulmano pode ter mais de uma esposa? Isso é de região para região. Tem país que o homem tem direito a mais de um casamento, mas tem limite. Por exemplo, no Egito, a maioria dos territórios no Egito que adota o Islã,
o homem tem direito a 5 esposas só pode 5, tá? Tem regiões que não tem limite, só que o critério é o seguinte, ele tem que casar com elas, e casar quer dizer sustentá-la. Então o cara que sustenta 40 esposas, ele tá bem, brother. Sustentar uma, é difícil o cara sustentar 40 esposas. Por isso que a gente dizia, quando o cara era muito rico, que ele tinha o quê? Um harém. Quando você pega aqueles... O cara tinha 150 esposas. Meu chapa. O rapaz tá bom, viu? Beleza? E na teoria, ele tem que dar assistência sexual para todas. Por isso que às vezes ele tinha um funcionário que cuidava dessas meninas. E como era o nome do funcionário? Eunuco. O eunuco era muito bem pago, mas tinha que sofrer uma pequena alteração na sua estrutura biológica, que era, tirava o todinho do rapaz, o companheiro de aventuras, que é para ele não se danar e não mexer com uma das esposas do cara, tá certo? Professor, mas ele sem uma coisa, ele não podia ainda se danar? Podia, mas não vai engravidar. Então, esquecia-se esse problema, tá? Ele pode coisar, mas não vai engravidar. Então o cara não vai ter um herdeiro que não é do sangue dele. Beleza? Esses meninos, quando adotaram o Islã, eles têm quantos? 5 princípios? 5. Um deles tem que rezar quantas vezes por dia? 5. Porque qual é o número sagrado deles? Qual é o 5? 5. Eles têm que rezar 5 vezes por dia, hoje voltados para Meca, que é a cidade sagrada. Tem que ir uma vez na vida a Meca. Todo muçulmano é obrigado a ir uma vez para a vida a Meca? Não, obrigado não, ele é orientado. Se ele não tiver condições financeiras, se ele não tiver condições de saúde, ele não é obrigado a ir, tá? Terceiro, tem que dar esmola, hein? É obrigação religiosa do muçulmano, dar esmolas, ajudar os mais pobres, tá certo? São também orientados a ter só quantos? Um único Deus? E não usar mais nenhum tipo outro de ídolo. Os muçulmanos mais fundamentalistas, que são aquelas pessoas mais rigorosas, não gostam nem que você faça retrato algum com Maomé, porque se você começar a mostrar o rosto de Maomé, Maomé vira um ídolo. Aí tu imagina que é ofensivo fazer um retrato de Maomé. Aí chega, é comum acontecer na Europa, jornais europeus fazendo paródia com a imagem de Maomé. Teve um jornal francês que botou Maomé vestido de homem-bomba. E os muçulmanos na França são super destratados, são super humilhados. Aí você bota o símbolo religioso deles, humilhado como homem-bomba. Ah, meu colega, aí radicais foram lá e pá, bombardearam o jornal. E o pessoal não entende, mas você está ofendendo culturalmente. Tá certo? Beleza? E eles têm que fazer um jejum de 40 dias no mês de Ramadã, que é o período onde Maomé recebeu Deus para escrever o Alcorão. O que é que o Islã fez de tão importante no mundo árabe? Unificou o povo árabe, padronizou uma língua, uma religião, uma sociedade, desenvolveu literatura, artes, desenvolveu a técnica de guerra, tá certo? E os árabes acabaram depois entrando em contato com os europeus. Em outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. Falta-nos não falar dos meninos bárbaros. Os bárbaros que invadiram a Europa, geralmente eles eram povos que não usavam escrita. Se alguém aqui assistiu aquele desenho da Disney, Valente, alguém assistiu? Quem assistiu o desenho são uma civilização bárbara. A personagem do filme é indignada porque ela é uma menina que não pode escolher com quem vai casar. E o pai dela fica o tempo todo questionando ela, por quê? Porque diz, olha, isso é tradição. Na civilização bárbara não tem escrita, então eles usam as leis das tradições. A gente chama de direito consuetudinário. Quando você encontrar a palavra consuetudinário, quer dizer que é o que vale, é o que era das gerações antigas. Eu não preciso escrever a lei, vale as tradições. Tá certo? As civilizações bárbaras eram patriarcais, não desenvolviam a escrita, mas eram bons militares. E como eles eram
em pequenos grupos. Quando eles invadiram Roma, eles fragmentaram Roma. São produtores agrícolas, não são grandes comerciantes, mas existe uma única exceção. Existe um povo bárbaro que conquistou a Europa, que desenvolveram a escrita, desenvolveram as leis e que unificaram durante um pequeno período a Europa. É o reino dos francos. Quem foi o grande líder deles? Carlos Magno, que criou as leis, que começou a usar a relação de suzerania e vassalagem, que fazia os reis se tornarem aliados. Como muitos não sabiam usar a escrita, como é que era a aliança entre os bárbaros? Era a palavra, jovem. A palavra era tudo para eles. Quem tem palavra tem honra, tá certo? Beleza? Para eu encerrar, vamos fazer 3 questõezinhas, beleza? E eu leio aqui a pergunta. Quem escreveu a Suna? A Suna foi escrita durante décadas e décadas por vários grupos diferentes de muçulmanos, tá? Beleza? Vamos aqui fazer a segunda, tá certo? Vocês têm um gabarito aí, mas as questões que eu acho mais fantásticas. A segunda, a 8 e a 10. Vamos lá, 2, 8 e 10. Com o advento da democracia na polis grega durante o período clássico foram, tá? Valeu, jovem. Qual é a influência do povo bárbaro na atualidade? O povo bárbaro é quem vai montar a estrutura do sistema feudal, tá? Então não existe feudalismo sem os povos bárbaros, tá certo? Falou feudalismo, na verdade a gente está falando de quem? Bárbaros, tá bom? Item A. A democracia foi abandonada completamente os ideais de autarquia da polis. Jovem, vocês sabem o que quer dizer autarquia? Autarquia é quando eu tenho um sistema político que é autônomo. O grego deixou de ter autonomia política? Não. Então o item A está o quê? Falso. Tá certo? B. Foram introduzidos novos ideais baseados na economia de mercado, na condenação da guerra, na valorização da democracia, mais condizentes com a igualdade vigente. A sociedade grega era igualitária? Não. Só lembrar do papel da mulher, para você perceber como ela não era igualitária. Com o estrangeiro que ele não gosta. Por quê? Porque o estrangeiro não nasceu na Grécia, não tem os mesmos deuses, tá? E outra coisa, o grego ele se valorizava o comércio? Não, ele valorizava a terra. O comerciante não é bem visto. Por quê? Porque ele trabalha com atividade que não é de Deus. O comércio é dos homens, então não tem o mesmo valor do trabalho agrícola. Preservou os antigos ideais de autarquia, quer dizer, preservou a autonomia, com certeza. Preservou a ideia de guerra. Toda a sociedade antiga valorizava a guerra, uns mais, outros menos. Valorizou a propriedade de terra? Sempre. Valorizou o ócio? Sim. E valorizou isso como coisas positivas, como coisas que dão a cidadania. Então é verdade o item C. Beleza. Eu vou fazer aqui a 8. Vamos aqui para 8, tem uma pergunta aqui, fizeram bem rapidinho aqui. Ó. A importância de Meca para os árabes se dá pelo fato de Maomé ter nascido nela. Meca já era uma cidade que tinha uma influência religiosa. Em Meca, até hoje, tem uma pedra, que na verdade é um meteoro, tá? Que eles chamam de Kaaba, que eles acham que é sagrado. Até um mito de que quando essa pedra caiu na terra, eles acreditavam antigamente que essa pedra absorveu o pecado do mundo, por isso que ela ficou preta. Só que hoje eles não podem mais pegar na pedra, ela está dentro de uma torre. Então Meca já era importante. Maomé, de novo, valorizou Meca, mas Meca já era importante antes de Maomé nascer. Qual a importância de Medina? Medina é a cidade que recebeu Maomé, tanto que Medina quer dizer em árabe a cidade do profeta. Hoje eles chamam de Iatrebe, a cidade do profeta. As duas são importantes e não são as únicas cidades religiosas. Jerusalém é uma cidade religiosa para o mundo árabe. Eles não acreditam nas mesmas figuras religiosas do Velho Testamento. Todas as cidades importantes no Velho Testamento também são importantes para os árabes. Tá certo? Vamos a 8. A tentativa de reunificação política da Europa Ocidental
realizada pelo Império Carolíngio, que é o povo bárbaro do Carlos Magno, por isso Carolíngio de Carlos. Na primeira metade do século IX, fracassou por quê? Porque fracassou a unificação dos meninos bárbaros. Porque era contraditório a ideia do universalismo cristão com o particularismo das tribos no povo germânico, quer dizer, cada sociedade tinha seu Deus. E ele querer que todos adotem o cristianismo, isso gera conflito? Não deixa de ser verdade, mas vamos ver os outros itens. As invasões dos vikings, dos muçulmanos e dos húngaros, partilharam o império entre si. Jovem, o que fez o Império Carolíngio se desfazer foi a briga entre a família de Carlos Magno. Quando ele morreu, os filhos deles brigaram para ter herança do poder, tá? E essa guerra entre os filhos gerou um acordo chamado Tratado de Verdun, que dividiu o Império Carolíngio em vários pequenos fragmentos, tá? A falta de uma estrutura econômica mais sólida, pois a sua produção agrícola era insuficiente, tornou-la dependente do exterior. Na Idade Média existe uma coisa chamada economia de subsistência. O que quer dizer subsistência? Que eu produzo o meu próprio sustento. Então eu sou autossuficiente? Sou, eu produzo meu sustento, então eu não dependo do exterior, eu sou suficiente, tá? Tá falsa ser. O renascimento carolíngio negava o espírito defendido pelo imperador de unificação. Não, ele queria criar as leis, queria aproximar os povos. Está errado o dedo de danadinho. O excessivo respeito de Carlos Magno às tradições das antigas províncias que compunham o império, ele não tinha esse respeito excessivo, ele queria dominar essas regiões. O item A é a resposta, mas o mais correto é que a questão falasse que o que destruiu o Império Carolíngio foi a fragilidade da herança dele. Quando ele morreu, os filhos não conseguiram continuar, tá? Para eu encerrar aqui, para entrar menino Fernandes. Questão 10. Os árabes, entre os séculos 7 e 11, ampliaram suas conquistas e forjaram uma importante civilização. Sob a ação catalisadora do Islã, quer dizer, sob a ação de unificação do Islã, foi mantida a unidade política, enquanto o comércio se destacou como um elo do relacionamento tolerante com outros povos. Além disso, se argumenta que os valores culturais da antiguidade clássica só chegaram ao mundo moderno porque os árabes a. Traduzir e difundir entre os europeus importantes obras sobre o saber grego, verdadeiríssimo. A Europa medieval não sabia mais o latim. Pouquíssimos tinham conhecimento do latim. Não sabiam mais a língua grega. Não sabiam mais escrever o alfabeto grego. E os árabes tinham tudo isso guardado e praticamente entregaram como um grande presente ao mundo ocidental e que ajudou a criar essa relação do mundo que a gente conhece hoje, tá certo? Gente, foi um prazer, tudo de bom, obrigado, boa tarde com vocês, ótima aula aí com o menino Fernandes.